Aqui no título desse salmo, a palavra de Deus diz: a confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo do rei Davi. Irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus sobre salvação, quando falamos sobre guerras, quando falamos sobre proteção de Deus, sobre confiança em Deus, não há outra pessoa que não o rei Davi. Davi foi um homem de guerra, Davi foi um homem de batalhas. Davi foi um homem que lhe venceu muitas guerras, muitas batalhas, através da graça, do amor, da proteção de Deus. Davi, ele foi um homem tão abençoado por Deus, que quando ele saía para as guerras, para as batalhas, o Senhor batalhava com Davi. Davi, ele tinha ao lado dele 30 homens especiais, 30 valentes, cujo poder de Deus estava sobre a vida desses homens. Se você quiser, você pode ter a curiosidade, lê em casa, lá em 1 Crônicas 11, capítulo 11, verso número 10, fala dos valentes de Davi. E os homens, querido, esses homens de guerra de Davi, eles tinham um poder extraordinário dado pelo poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Só para termos uma ideia, um desses homens, numa guerra, apenas com o lançar de uma lança, ele conseguiu matar 300 homens numa só vez. Num só golpe, ele conseguiu derrotar 300 homens. Isso, um homem mortal comum como eu e você, conseguiu derrotar 300 homens num só golpe. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Um outro valente de Davi ali, um outro soldado de Davi, conseguiu ferir de uma só vez 2 leões de uma só vez. Matou 2 leões. Tamanho era o poder de Deus sobre a vida desses homens. Agora imagina o poder de Deus na vida de Davi. Quantos homens, quantos soldados, quantos inimigos foram mortos através da vida de Davi pelo poder do Espírito Santo que habitava em Davi. E aqui no Salmo 27, querido, olha que lindo quando Davi fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aqui Davi ele coloca total confiança no poder das mãos de Deus. Davi ele não tem no coração dele aquele orgulho, aquela soberba. Não, eu sou rei, eu sou poderoso, a força está sobre mim. Não, ele diz assim: a luz do Senhor, Ele é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, Ele é a força da minha vida. Deus, o Senhor Jesus é a força da nossa vida. Amém? Ele diz aqui: quando os malvados, meus adversários, os meus inimigos inventaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Tropeçaram e caíram. Irmãos, quantos adversários nós temos hoje em dia? Quantos adversários nós temos, querido? No campo de trabalho, às vezes até mesmo em casa. É interessante falar isso, porque quando falamos de adversários, e nós falamos sobre Davi, quantas vezes tentaram matar Davi? Quantas vezes tentaram tirar a vida de Davi? Nós sabemos que os reis, muitas pessoas queriam tomar o lugar do rei, e muitas vezes até familiares, próprios irmãos, porque quando o rei morria, e o seu filho tomava o lugar do rei, mas quando a criança era muito pequena, quem que sucedia o rei? O irmão. Então, quantos irmãos dos reis tentaram matar a vida dos seus irmãos para tomar o reinado? A própria família. A própria família. Próprias pessoas que estão ali no próprio lar, sangue, do mesmo sangue. Eram inimigos uns dos outros. Quando nós temos a parábola, que é muito linda, a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, o próprio irmão mais velho ali teve inveja do mais novo quando ele volta para o pai, quando ele se arrepende de tudo que ele fez, ele volta ali para a casa do pai. O irmão mais velho teve inveja dele, falou: por que vai fazer toda essa festa para poder
poder festejar essa volta desse rapaz que ele pegou e vendeu tudo que tinha, vendeu toda a sua herança, ele deu tudo que ele tinha, ele acabou com tudo que o pai deu, agora ele volta e o pai faz uma festa para ele, né? O irmão mais velho estava com inveja. Irmãos, quantas vezes nós temos pessoas que têm inveja de nós no trabalho, colegas de trabalho, pessoas que não conseguem ver você ser abençoado, você crescer, você ser promovido no trabalho, a pessoa fica com inveja, a pessoa, ele sorri na tua cara, ele sorri na frente de você, ele vai e te bajula, e bate nas suas costas, mas por detrás é o primeiro que te apunhala, quando está na tua frente é o primeiro que fala mal de você. Quantos inimigos nós temos? O nosso inimigo maior, que é Satanás, que usa muitas vezes, influencia essas pessoas para buscarem fazer o mal sobre as nossas vidas. Muitos inimigos, só que aqui, Davi, ele diz com todo o coração, com toda a confiança, no Salmo 27, no verso número 3, vai acompanhando comigo o Salmo, ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, confiaria em quem? Nele, no Senhor, amém? A nossa confiança está em quem? No Senhor, porque é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos transforma, é Ele que nos renova, é Ele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, momento de angústia e de aflição, é o Senhor, amém? É o Senhor. Em 1 João, no capítulo 5, verso de número 18, hora que fala sobre proteção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? E o maligno não lhe toca. Aqui o apóstolo João, que lhe dá para nós, através do Espírito Santo, é algo que temos que ter no nosso coração, em nossas vidas. Nós temos que buscar conservar a nós mesmos, as nossas vidas, para não pecar. Porque quando nós pecamos, nós abrimos brecha nas nossas vidas. Quando nós pecamos, nós abrimos brechas e damos legalidade ao inimigo para vir e lutar e muitas vezes até vencer as nossas vidas, nos derrotar. Por causa do quê? Das brechas do pecado. Aqui ele fala que devemos conservar-nos a nós mesmos, lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado, lutar com a nossa mente, com o nosso pensamento, porque o pecado primeiro começa na nossa mente. Começa dentro do nosso intelecto, depois ele vem para o coração, depois que o pecado vem para o coração, querido, aí o nosso corpo acaba realizando o pecado. Primeiro temos que lutar com a nossa mente. Como o inimigo é sujo, irmãos, como o inimigo é astuto, porque há uma guerra constante no nosso pensamento, há uma guerra constante na nossa mente. O inimigo tenta de várias formas que nós venhamos a pecar com os nossos pensamentos, para que o pecado venha a ser concretizado no nosso corpo. É uma luta constante que nós temos que buscar do Espírito Santo de Deus, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, para não cair na cilada do inimigo. Para não cair na cilada do inimigo. Quantas vezes em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você está parado, pensando, olhando para o céu, ou fazendo alguma coisa, de repente vem alguma coisa na tua mente, para te fazer pecar, um pensamento impuro. E muitas vezes, o homem cai na cilada do inimigo. Então devemos, amados, estar preparados, devemos nos conservar, precisamos nos resguardar, nós precisamos, amados, estar firmemente na palavra de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, pois só com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos fugir do pecado, fugir do erro, amém? No Salmo 33, no verso de número 18 ao 20, a palavra de Deus diz, abre comigo, no Salmo 33, está aí pertinho, né?
Salmo 33, verso de número 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Fala comigo. Sobre os que o temem. Amém? Quem teme ao Senhor peca, querido. Acaba errando. Mas busca não pecar. Amém? Você não pode dizer que não peca, porque peca. Aqueles que temem ao Senhor acabam pecando. Mas temos que buscar de todo o nosso coração não pecar. E se nós pecarmos, nós temos um advogado, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. No momento que nós pecarmos, nós temos que nos colocar na presença dEle e pedir perdão, se arrepender dos nossos pecados. Então os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Olha o verso 19. Para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Verso número 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, a nossa proteção. Amém? Ele é a nossa proteção. Então aqui voltando no Salmo 27, ninguém era melhor para falar sobre guerra, sobre o inimigo, do que o rei Davi. Ele estava cercado por inimigos, tanto no meio da sua família, quanto também pessoas que às vezes estavam do lado dele, diziam que eram amigos de Davi. Eles não viam a hora de destruir, de matar, tirar a vida de Davi e tomar o seu lugar no reinado. Só que Davi confiava no Senhor. Irmãos, algo que Davi fala aqui nesse salmo, e isso é que devemos guardar no nosso coração, e devemos fazer com mais frequência. Na live de terça-feira, eu falei um pouco sobre isso. E o Espírito Santo de Deus quer que isso fique afirmado no nosso coração esta noite. Olha o que Davi fala aqui no verso número 4, no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Irmãos, o que Davi fala aqui? Que ele quer, que ele busca morar quantos dias na casa do Senhor? Todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura, para contemplar a glória, para contemplar o poder de Deus e aprender no seu templo. É no templo que nós aprendemos sobre Deus. Irmãos, o que o Espírito Santo quer dizer conosco esta noite, queridos, é que nós não devemos vir na casa do Senhor de vez em quando, que não devemos vir na casa do Senhor só quando a coisa aperta, só quando o sapato aperta, sabe? Quando a dificuldade vem, a tribulação, a enfermidade, quando a coisa fica feia para o nosso lado. Nossa, aí eu vou buscar o Senhor, agora eu vou na igreja, agora eu vou me firmar na igreja. Eu não devo buscar o Senhor só quando a tribulação vem sobre a minha vida. Eu tenho que buscar o Senhor a todo tempo. Eu tenho que buscar o Senhor nos momentos de alegria. Eu tenho que buscar o Senhor nos momentos também da angústia. Mas no momento da alegria eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu tenho que buscar estar na casa do Senhor. Irmão, se eu pudesse, eu ficava na casa, eu tinha culto todos os dias. Está tendo, né, pastor? Agora, através da live, irmãos, você não pode dizer que não tem culto todo dia. Todos os dias estamos tendo culto através da live. Quem está assistindo as lives aqui em casa? Amém, querido? Assista as lives, querido. E venha nos cultos. Quinta-feira o culto de oração. Sábado o nosso culto. Domingo, escola bíblica, nosso culto de manhã. Culto à noite, irmão. Esteja na casa do Senhor. Busque a presença do Senhor. Olha o que Davi diz aqui. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Eu creio de todo o meu coração que a maior alegria na vida de Davi é poder estar no templo, na casa do Senhor todos os dias, em todos os momentos. Amém? Isso que nós devemos fazer, querido. Porque quando estamos na casa do Senhor, nós podemos contemplar a glória do Senhor. Eu duvido. Amém? Posso estar errado, querido. Posso morder a língua de falar isso. Mas eu duvido que a gente consegue ficar 1 hora orando na nossa casa todos os dias. Conseguimos orar 1 hora sequente? Conseguimos, querido. Conseguimos ficar adorando a Deus pelo menos 1/2 hora direto em casa?
Alguns sim, alguns não. Conseguimos ler a palavra de Deus todos os dias na nossa casa? Sim ou não? Consegue. Mas na casa de Deus, querido, aqui é separado para que você venha, você ouça a palavra de Deus. A casa de Deus é separada para que você venha, louve e adore o nome de Deus. Aqui na casa de Deus é preparada para que você venha aprender a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra: e eu quero, Senhor, contemplar a tua formosura e aprender no seu templo, aprender a palavra de Deus. Amém, queridos? Não devemos buscar o Senhor só no momento que as coisas estão ruins, no momento de tribulação, de aflição, mas devemos buscar ao Senhor todo o tempo, se alegrar na presença dEle, estar na casa do Senhor. Não devemos buscar o Senhor só de vez em quando dá vontade. Hoje eu estou bem vigorado, hoje eu vou na casa de Deus. Hoje eu não estou cansado, não, hoje eu vou na casa de Deus. Hoje não tenho nada que fazer, eu vou na casa de Deus. Não, querido, no momento que você estiver cansado, não, eu vou para a casa de Deus. No momento que você estiver desanimado, não, hoje eu vou para a casa de Deus. No momento que você tiver no teu coração aquela tristeza, não, hoje eu vou para a casa de Deus, porque é lá que eu encontro alegria, é lá que eu encontro fortalecimento, é na casa de Deus que Deus enche o meu coração, é lá que eu encontro a presença de Deus, é lá que eu sou curado, é lá que eu sou renovado, é lá que eu sou restaurado, é na presença de Deus. Irmãos, quantos irmãos, querido, gostariam de estar na casa de Deus, no templo de Deus e adorar o Senhor e não podem? Quantas igrejas estão sendo destruídas mundo afora, as pessoas não podem adorar e falar o nome de Jesus, e nós temos liberdade, nós temos essa liberdade, graças a Deus. Até quando eu não sei, irmãos, até quando eu não sei. Só esse ano, a nossa igreja, a pastora falou com muita sabedoria, nós precisamos, fechar a igreja 3 vezes. 2 por decreto. Irmãos, há países que estão sendo destruídas igrejas. Há países que não pode se falar o nome de Jesus. Se falar o nome de Jesus, a pessoa é morta. A pessoa é apedrejada, a pessoa é decapitada, a pessoa é queimada viva. Não pode pregar o evangelho. Nós temos essa liberdade. Você pode vir na quinta-feira, você pode vir no sábado, você pode vir no domingo na escola bíblica, aprender da palavra de Deus, você pode vir no domingo à noite, irmão, você pode vir todos esses dias. O que te impede de vir? Amém? Não estou falando daquelas pessoas que às vezes trabalham por motivo de trabalho, mas se você não está trabalhando, querido, à noite, se você tem a possibilidade de vir, venha buscar a presença de Deus, venha glorificar a Deus, venha adorar a Deus, venha ouvir a palavra de Deus, venha aprender a palavra de Deus. O profeta fala através do Espírito Santo que o meu povo perece porque lhe falta o quê? O conhecimento da palavra. A palavra nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade é Jesus, é a palavra. Precisamos conhecer, querido. Olha o que diz o verso de número 5 do capítulo 27 de Salmo. Por que eu falei tudo isso? Do tempo, de buscar, de vir na igreja. Se você puder vir todos os dias, venha. Olha por que eu estou dizendo isso. O rei Davi já falando há muitos anos atrás. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Sobre uma rocha. O que é rocha? É proteção. No dia do que? Da adversidade. O que é adversidade, irmão? O que é adversidade? Adversidade, querido, é tribulação. A adversidade é o obstáculo. A adversidade é tudo aquilo que te impede de estar na presença de Deus. É tribulação, é sofrimento, angústia. No dia que chegar isso, e aqui o salmista falando através do Espírito Santo, isso vai acontecer. Porque Jesus é o nosso Deus e Ele é verdadeiro, Ele não mente. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós podemos vencer através da ajuda dEle. Poderemos passar através das tribulações com Ele. Ele jamais disse que nós não teríamos aflições, que nós teríamos, mas nós temos a grande vantagem de passar junto com Ele. Amém? Ele estará do nosso lado. Então aqui diz que no dia da adversidade
no dia do sofrimento, no dia da tribulação, no dia que a tempestade se levantar, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão, no seu tabernáculo nos colocará sobre uma rocha. Amém? Sobre uma rocha. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus. Mateus 7, querido. Essa passagem é bem conhecida, né? Mateus 7, 24. Amém? Mateus 7, 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Viu lá no Salmo? Me colocará sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E o que diz a palavra? E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que o Senhor quer dizer com a rocha? A palavra. Quem que é a palavra? É Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando veio os ventos, quando assopraram, correram os rios, são as adversidades, irmãos, as tribulações. Quando isso vier e vai vir, nós estaremos edificados sobre a rocha. Quem é essa casa? Essa casa somos nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a casa do Espírito Santo, o templo que Ele deseja habitar. Amém? Verso de número 6, lá no Salmo, voltando no Salmo 27. E também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Querido, você não percebe, talvez você nem saiba, mas tem inimigo ao teu redor. Tem inimigo, às vezes você nem consegue perceber quem é, mas tem. Eu estou falando só do diabo, não. Pessoas que são usadas por ele, influenciadas por ele. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém? Mas tem pessoas que se deixam ser usadas pelo inimigo. E os inimigos estão ao nosso redor. Mas olha o que diz a palavra: pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Amém? Cantarei louvores ao Senhor. Querido, é na presença de Deus, é na casa de Deus, onde nós nos reunimos, onde nós oramos juntos, onde nós louvamos ao Senhor juntos, é que a presença, a glória de Deus se manifesta. É na casa de Deus, quando estamos juntos louvando e adorando ao Senhor, é que o chão estremece, é que o terremoto vem, né? Igual a passagem lá de Paulo e Silas, né? Se tivesse um só cantando ali, talvez não aconteceria nada, mas os dois começaram a adorar a Deus ali, presos na prisão, ali com correntes, presos suas mãos, os seus pés, os dois começaram a adorar a Deus, tudo ali machucado, haviam levado muitas chibatadas, né? Estavam todos machucados e começaram a adorar a Deus ali de madrugada, e a palavra de Deus diz que o chão começou a tremer, e ali as correntes caíram dos seus pulsos, e os grilhões, e ali as portas das prisões foram abertas, porque eles juntos adoraram e glorificaram o nome do Senhor. Olha que importância de nós estarmos na casa de Deus, olha a importância de nós adorarmos o Senhor juntos, irmãos, unidos, amém? A palavra não diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então, quando nós estamos unidos, juntos, na casa do Senhor, glorificando e adorando o nome do Senhor, a glória dEle, o resplendor do Senhor, a formosura de Deus está sobre o nosso meio, amém? Aí ele diz aqui no verso número 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, e tem também piedade de mim e responde-me, né? Ele clamando a Deus. Devemos clamar a Deus, querido. Devemos clamar ao Senhor pela misericórdia dele
buscando do Senhor. Ele diz: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Eu só consigo buscar o rosto do Senhor, querido, na casa de Deus. Amém? Jesus nos ensinou. Quer falar com o Pai? Na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele em secreto, e o Senhor te ouvirá. Mas é na casa de Deus, é no templo de Deus, quando nós estamos reunidos, que o inferno estremece. Amém? É quando estamos reunidos na casa de Deus, um só intuito em louvar e adorar a presença de Deus, é que o inferno estremece. Por isso que o inimigo ele tenta colocar desânimo em nós. Ele tenta fazer com que nós ficamos dentro de casa, presos dentro de casa, porque Ele não quer que o Senhor seja honrado, porque Ele não quer que o Senhor seja glorificado, porque Ele não quer que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, porque Ele não quer que nós venhamos aprender a palavra de Deus. Isso é artimanha do inimigo, por isso quer nos prender dentro de casa, porque Ele sabe que dentro de casa muitas vezes nós não buscamos o Senhor, nós não glorificamos a Deus, nós não aprendemos da palavra de Deus, e Ele sabe que quando nós estamos no templo, quando nós estamos na casa de Deus, é que nós somos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? É por isso. Está vendo a importância de estar na casa de Deus, de buscar a presença de Deus, de estar participando dos cultos? Amém? Eu quero ler agora, só para encerrar, querido, eu vou lá para o verso 14, para encerrar a mensagem. Olha o que o salmista diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, querido? Se você está desanimado, se você está abatido, entristecido, é aqui, é na casa de Deus que você vai ser fortalecido e você vai contemplar a presença de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar nesse momento. É uma guerra. Assim como o Senhor diz através do salmista Davi, é uma guerra. E não podemos falar que de todos os homens que enfrentaram guerras, Davi foi aquele que teve mais expertise, o mais treinado foi Davi. E Davi foi um homem que em todas as batalhas ele confiou no Senhor. Há uma guerra travada em nosso coração todos os dias. Há uma guerra travada em nossos corações para que não venhamos buscar a presença de Deus. Há uma guerra, algo que tenta nos prender,